Na unidade anterior, nós estudamos as contas, né? E como isso iria se agrupar nas demonstrações. Então, nós revisamos novamente o ativo, o passivo, o que se enquadra lá no patrimônio líquido. Então, nós fizemos essa revisão. É muito importante que vocês compreendam de fato o que é ativo, o que é exigível, tudo o que nós estávamos conversando na unidade anterior, porque ela é importante para nós seguirmos, porque aqui a todo momento a professora vai falar exigível a longo prazo, exigível total, ativo circulante, não circulante. E aí é preciso que vocês sempre lembrem o que é isso, né? Até mesmo para vocês conseguirem de fato entender como faz as avaliações. Bem, então na aula de hoje nós vamos estudar a análise dessa avaliação de desempenho. Então, nós estudamos lá o balanço patrimonial, a DRE, outras demonstrações. E agora nós vamos estudar análise a partir desses resultados que nós temos lá nessas demonstrações. Nós começamos, né, a fazer alguns cálculos, algumas análises horizontais e verticais, né? E aqui nós vamos continuar fazendo essas análises, mas a partir de alguns indicadores. Nesse primeiro tópico, nós vamos estudar os indicadores de liquidez. Cada tópico nós vamos falar de indicadores específicos. No primeiro tópico são os de liquidez, no segundo tópico, estrutura de capital, no terceiro tópico, de rentabilidade, no quarto tópico, lucratividade, e no último tópico de liquidez dinâmica. Então, todos esses tópicos vai apresentar para vocês um indicador específico, para vocês conseguirem avaliar como está o desempenho da empresa. Então, nós vamos começar a falar sobre os indicadores de liquidez. O que seria esse indicador de liquidez? O indicador de liquidez vai mostrar como está a situação financeira da empresa. Esse indicador, ele vai servir para que nós possamos avaliar se a empresa ela está tendo capacidade de saldar os seus compromissos, de pagar as suas obrigações. Vou desligar meu WhatsApp. Então, a partir desses indicadores, nós vamos conseguir saber se a empresa vai ou está conseguindo pagar, cumprir com as suas obrigações. E isso tanto a longo prazo, curto prazo ou ainda prazo imediato. Então, como índice de liquidez, nós vamos estudar liquidez corrente, nós vamos estudar liquidez seca, e liquidez geral e liquidez imediata. Então, nós vamos ter esses tipos de liquidez, lembrando que ela vai mostrar para nós como está a situação da empresa e se a empresa está tendo a capacidade de pagar as suas contas. Vamos começar então conversando sobre a liquidez corrente. O que a liquidez corrente ela vai nos mostrar? Então, nós vamos conhecer um cálculo que vai determinar essa liquidez, e essa liquidez vai nos mostrar se a empresa ela está tendo ativos suficiente para pagar suas contas até o término do exercício, que normalmente é de 12 meses. Então, essa liquidez, que é a liquidez corrente, vai nos mostrar se a empresa está tendo dinheiro, se a empresa está tendo bens e direitos que servirão para pagar as dívidas que ela tem durante esses 12 meses. Então, quando nós formos fazer o cálculo, nós vamos sempre falar assim: para tantos reais de dívida, a empresa possui tantos de ativo. Então, ela vai nos indicar o quê? O quanto de ativo a empresa tem para cada R$ 1 que ela vai ter de dívida. É isso que essa liquidez corrente ela vai nos mostrar. Se o resultado, se nós fizermos o cálculo e o resultado for maior que 1, isso vai nos indicar
que a empresa ela está tendo capital, ela está tendo ativo suficiente para liquidar as suas obrigações, para liquidar as suas dívidas. Se o valor desse cálculo for igual a 1, isso significa que a empresa está tendo o mesmo valor de dívidas. O que ela tem de capital, ela vai ter de dívidas. O que ela vai ter de ativo, ela vai ter de dívida. Ou seja, vai ser exatamente igual. Se o valor desse cálculo for menor do que 1, isso vai mostrar que a empresa ela não tem capital suficiente para pagar as suas dívidas. Quanto maior for o resultado desse cálculo, melhor para a empresa. Então, quanto maior do que 1, melhor para a empresa. Isso vai mostrar que a empresa está tendo capital suficiente, né, para pagar as suas despesas. Como que nós vamos calcular essa liquidez corrente? O cálculo da liquidez corrente utiliza essa fórmula: liquidez corrente, que é igual a ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Por isso que é importante que vocês compreendam aquilo que nós estudamos lá na unidade 1. O que é ativo circulante, o que é passivo circulante, né? Então, tudo isso nós vamos utilizar aqui nesses cálculos. No caso da liquidez corrente, nós vamos fazer ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Lembrando que quanto maior for o número desse cálculo, melhor para a empresa. Observem esse exemplo. Nesse exemplo que o livro deu, nós vamos ter os valores de conta de ativo circulante e de passivo circulante da empresa misteriosa. E nós vamos ter esses valores dessas contas do ano X2 e do ano X3. Nós poderíamos dizer que X2 é 2010 e X3 é 2011, mas aqui é só um exemplo mesmo para vocês pensar. Mas o que vocês precisam saber, de fato, é que esses números representam um ano específico e esse outro ano específico. No ano X2 de ativo circulante, nós vamos ter o valor de R$ 1.250. E no ano X3, nós vamos ter o valor de R$ 2.550 de ativo circulante. E de passivo circulante, no ano X2, nós vamos ter R$ 1.020. E no ano X3, nós vamos ter R$ 1.850. Então, o cálculo da liquidez corrente é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E aí nós vamos precisar calcular, para fazer essa análise do desempenho da empresa, nós vamos precisar calcular tanto do ano X2 quanto do ano X3. Então, nós vamos fazer 2 vezes a fórmula. Então, vamos pensar aqui no ano X2. O ano X2, eu vou precisar pegar o valor do meu ativo circulante, que é R$ 1.250, e dividir pelo meu passivo circulante, que é R$ 1.020. Fazendo esse cálculo, 1.250 dividido por 1.020, eu vou ter o resultado de 1,23. Então, no meu ano X2, a minha liquidez corrente era de 1,23 reais para cada R$ 1 de dívida. Lembra sempre que nós vamos sempre estar comparando os valores com R$ 1 de dívida. Então, no caso do X2, minha liquidez corrente é 1,23 reais para R$ 1 de dívida. Ou seja, eu tenho em caixa R$ 1,23 para cada R$ 1 de dívida. Isso no ano X2. E no ano X3, vou fazer também a mesma fórmula. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. No caso do meu ativo circulante, R$ 2.500. R$ 2.500 dividido por 1.850. Eu vou chegar no seguinte resultado, dividindo esses valores: R$ 1,38 para cada R$ 1 de dívida. Portanto,
No ano X2, eu possuía R$ 1,23 no caixa para cada R$ 1 de dívida. E no ano X3, eu possuía R$ 1,38 em caixa para cada R$ 1 de dívida. Nós podemos perceber que de um ano para o outro melhorou, né? Então, nesse caso, deu mais do que R$ 1. Então, eu sei que quando dá mais do que R$ 1, a empresa ela tem a capacidade de pagar as suas dívidas. Isso seria a liquidez corrente. Pessoal, estão me escutando? Sim. 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 Ótimo. Bem, então esse indicador eu penso que ele é o mais fácil. Agora nós vamos pensar em um outro indicador. Esse outro indicador, deixa eu voltar nos slides, ele é o de liquidez seca. Mas antes de prosseguir para essa liquidez seca, eu quero explicar a vocês a liquidez pelo avesso, porque o livro ele dá ênfase na liquidez pelo avesso quando ele trabalha a liquidez corrente. O que seria essa liquidez do avesso? Percebam, quando eu tenho a liquidez corrente, eu vou utilizá-la para saber a liquidez corrente. Como que eu faço essa liquidez ao inverso? Eu vou pegar aqui o número 1, sempre o número 1, e dividir pelo valor da minha liquidez corrente que eu encontrei. Nesse caso, com a liquidez corrente de 1,5, eu vou pegar 1 dividido por 1,5, eu vou ter como resultado 0,666. E aí, transformando esse número para porcentagem, eu vou multiplicar por 100, que daí eu vou ter 66,6%. Nesse caso, né, o que seria essa liquidez corrente? Com esse resultado, 66,6%, eu vou saber que 66,6% do meu ativo circulante está comprometido a pagar dívidas que a empresa tem no período de curto prazo. E a diferença disso, no caso 33,33%, é o grau de liberdade que a empresa tem, ou seja, é o quanto a empresa tem que não está comprometido com dívidas, ok? Falamos de liquidez corrente, agora nós vamos falar de liquidez seca. Essa liquidez seca, ela é bem semelhante à liquidez corrente, inclusive o cálculo é bem parecido. Mas com essa liquidez seca, eu quero saber se a empresa ela vai ter a capacidade de pagar as suas dívidas, se houver uma paralisação da venda, ou ainda se o meu estoque se tornar obsoleto. Então, eu quero saber se a empresa ela tem a capacidade de pagar as suas dívidas sem contar com o valor que eu tenho em estoque. Porém, essa liquidez seca, ela não serve para todas as empresas. Porque tem algumas empresas que têm um grau elevadíssimo no estoque. Investe muito em estoque, porque ela precisa ter um estoque elevado, que normalmente na administração nós sempre falamos que a gente precisa trabalhar com um estoque mínimo. De fato, mas algumas empresas de fato precisam de trabalhar com um valor de estoque elevado e às vezes ela não tem muitas duplicatas a receber. Então a liquidez seca, ela não serve para todas as empresas em si. No caso dessas empresas, como o supermercado, que precisa de muito estoque, quando fizer a liquidez seca, para saber se é eficiente para a própria empresa, precisa comparar esse índice de liquidez seca com outros estabelecimentos também do mesmo ramo, com a mesma capacidade. Mas vamos ver então o que seria, como calcular
essa liquidez seca. Mas antes, o livro nos diz que qualquer empresa pode ter ainda o seu estoque paralisado, as vendas paralisadas. Por exemplo, no tempo de pandemia, as empresas tiveram que parar de vender. Então, muito estoque se tornaram obsoleto, né? Então, qualquer empresa corre esse risco de não poder contar com o seu estoque. Como nós vamos calcular essa liquidez seca? O cálculo da liquidez seca vai partir do resultado do valor do ativo circulante menos estoque, e isso dividido pelo passivo circulante. Então, lá no enunciado, nós vamos identificar o valor do ativo circulante, diminuir pelo valor do estoque e dividir isso pelo passivo circulante. Vamos pegar esse exemplo. Nesse exemplo, pessoal, ó, o que é que vai diferenciar a corrente da seca? A corrente não considera o estoque, né? Não subtrai o estoque. A liquidez seca vai subtrair o estoque, porque eu quero saber o quanto a empresa consegue pagar sem contar com o estoque. Por isso que eu vou subtrair o estoque. Vamos para esse exemplo. Nesse exemplo, eu também tenho os valores do ano X2 e os valores do ano X3. Poderia ser os valores de 2010 e os valores de 2011. Bem, então aqui no ano de X2, eu vou ter aqui o valor do meu ativo circulante, que ele é R$ 1.250, e o valor do meu passivo circulante. O meu ativo circulante, dentro dele, eu tenho os valores de crédito e os valores de estoque. Então, somando o crédito e estoque, eu tenho aqui o valor do meu ativo circulante. E depois eu tenho o passivo circulante. Então, com essas informações, eu já consigo jogar na fórmula da liquidez seca. Aqui o meu ativo circulante, como mostra a minha demonstração, é de R$ 1.250. Então, eu vou colocar na fórmula, R$ 1.250. O valor do meu estoque é R$ 330. Então, eu vou diminuir o valor do meu estoque, menos R$ 330. E vou pegar tudo isso e dividir pelo valor do meu passivo circulante, que é R$ 1.020. Então, eu tenho aqui R$ 1.020. Nesse ano, no ano X2, o meu resultado da minha liquidez seca é de 90 centavos em caixa para cada R$ 1 de dívida. Esse aqui é o meu X2. Agora, vamos ver a liquidez seca no ano X3. No ano X3, eu tinha como ativo circulante R$ 2.550 e de passivo circulante R$ 1.850. Nesse caso, o ativo circulante era a soma do valor que eu tinha em crédito e do valor que eu tinha em estoque. Pessoal, mas lembrando que normalmente as questões já nos dão esses valores. Mas bem, então como a liquidez seca, a minha fórmula é ativo circulante menos estoque, tudo isso dividido por passivo circulante. O que é que eu tenho no meu ativo circulante? R$ 2.550. E no meu estoque? No meu estoque, eu tenho R$ 680. Tudo isso dividido pelo meu passivo circulante. Quanto que eu tenho de passivo circulante? R$ 1.850. Então, nesse ano, eu cheguei no resultado de liquidez seca de R$ 1,01 para cada R$ 1 de dívida. Nós podemos perceber que do ano X2 ao ano X3, aumentamos um pouco. No caso do ano X2, como o valor dele deu menor do que R$ 1, então nós poderíamos dizer que nesse exercício do ano X2, a empresa ela não tinha capacidade de pagar as suas dívidas, né? Porque deu menos do que R$ 1.
o valor da dívida era maior do que ela tinha. Então, agora, no ano X3, deu mais do que R$ 1, quase R$ 1. Então, praticamente, nós podemos dizer que para cada R$ 1,01 que ela tinha em caixa, R$ 1 servia para pagar as suas dívidas. Então, ela tinha, sim, a capacidade de pagar as suas dívidas, mas não tinha muita lucratividade. Nesse caso, principalmente no caso X2, a empresa normalmente ela deveria recorrer a empréstimos para conseguir pagar as suas dívidas, porque o seu ativo ele era praticamente insuficiente. Então, isso seria a liquidez seca. Falamos de liquidez corrente, falamos de liquidez seca, agora vamos falar de liquidez geral. Se a empresa pagar agora, ela vai ter dinheiro disponível para pagar as suas dívidas, isso a curto e a longo prazo? É isso que o cálculo da liquidez seca nos permite avaliar. Se a empresa parar exatamente agora, ela tem dinheiro disponível para pagar? É isso que o cálculo vem nos dizer. Como nós calculamos, então, a liquidez geral? Nós vamos calcular a liquidez geral utilizando essa fórmula: ativo circulante mais realizável a longo prazo, tudo isso dividido pelo passivo circulante, mais o exigível a longo prazo. Muitas fórmulas, né, pessoal? Bem, mas vamos ver esse exemplo de liquidez geral. Nesse exemplo, só um minutinho. Vamos tentar interpretar, pessoal. Nesse exemplo, ele vai nos dar exatamente essa fórmula: ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais exigível a longo prazo. Então, aqui eu vou ter esses valores. O ativo circulante, qual que é o valor do ativo circulante? R$ 16.783, ó, ativo circulante, R$ 16.783, mais o realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo, R$ 4.115. R$ 4.115, dividido pelo passivo circulante. Passivo circulante, R$ 11.184, mais o exigível a longo prazo. Eu vou ter aqui exigível a longo prazo, R$ 3.854. E aí eu vou resolver primeiro o que está em cima, depois o que está embaixo, e eu vou chegar então nesse índice de liquidez geral. Esse índice vai nos mostrar que para cada R$ 1 de dívida, a empresa possui R$ 1,39 de ativo em caixa, né? Em caixa, na verdade, para quitar as suas dívidas, caso a empresa pare as suas atividades agora. Isso, pessoal, na liquidez geral, eu estou considerando se a empresa parar agora, se ela vai conseguir pagar todas as suas dívidas, a curto prazo, a longo prazo, inclusive as dívidas imediatas. Para eu conseguir saber se a empresa ela tem a capacidade de pagar as suas dívidas agora, né, imediatamente, eu vou precisar utilizar outro cálculo, que é a liquidez imediata. Então,
a liquidez imediata vai nos mostrar se a empresa ela tem a capacidade de pagar as suas dívidas a curto prazo com o que ela tem agora, com o que ela tem de imediato. Por exemplo, banco, caixa, aquilo que tem essa maior liquidez, essa liquidez imediata. E para calcular essa liquidez imediata, nós vamos utilizar essa fórmula. Liquidez imediata, que é igual a disponibilidade dividido pelo passivo circulante. Então, liquidez imediata é aquilo que eu consigo resgatar agora em dinheiro. Isso seria as minhas disponibilidades, no caso, caixa, aplicação financeira, qualquer tipo de aplicação financeira de liquidez imediata. Bem, então, nesse caso, nesse exemplo que o livro nos deu, ele também vai fazer de 2 anos diferentes. Nós vamos ter o ano X2 e também o ano X3. No ano X2, olha a fórmula, liquidez imediata, que é igual a disponibilidade, dividido pelo meu passivo circulante. Qual é o valor que eu tenho de disponibilidade? Vamos olhar para a nossa demonstração. Eu tenho R$ 430. Então, vamos lá, R$ 430. E vou dividir pelo meu passivo circulante. Qual o valor do meu passivo circulante? Aqui no ano X2, meu passivo circulante é de R$ 1.020. R$ 1.020. E aí eu vou dividir o valor da minha disponibilidade pelo valor do meu passivo circulante, e isso vai me resultar a 42, o índice de liquidez imediata de 42. Isso significa que para 42 centavos que a empresa tem de caixa, ela consegue liquidar R$ 1 de dívida. Não tá bom, né? Agora, no ano X3, vamos lá, no ano X3, qual é o valor que eu tenho de disponibilidade? R$ 610, né? Disponibilidade, R$ 610. E vou dividir pelo meu passivo circulante. Qual é o valor do meu passivo circulante? R$ 1.850. Isso vai me dar, então, dividir 610 por 1.850 vai me resultar no índice de liquidez imediata de 0,33 centavos. Isso significa dizer que para cada 33 centavos de caixa, a empresa conseguiria, né, pagar R$ 1 de dívida, né? Ou seja, também a empresa está ruim, porque ela tem um valor menor do que R$ 1. É aquilo que está falando aqui. No ano X2, a empresa tinha 42 centavos em caixa para liquidar imediatamente R$ 1 de dívida, né? Isso a curto prazo. Enquanto no ano X3, né, esse indicador diminuiu mais ainda. A empresa ela tinha para cada 33 centavos em dinheiro, ela tinha R$ 1 de dívida. Tem mais dívida do que dinheiro em caixa a curto prazo. Então, isso seria a nossa liquidez imediata. Pessoal, tá tudo bem? Tudo bem, sim, professora. Ótimo. Pessoal, pode ir me parando, pode ir perguntando. Caso eu não vou assim tentar responder. Caso eu não consiga, vou anotar a dúvida de vocês e trago semana que vem, tá bom? Mas às vezes, pessoal, eu falando, talvez vocês não consigam ir entendendo. Mas igual eu falei para vocês lá no início da aula, é importante que vocês já saibam o que é ativo circulante, o que é passivo, o que é exigível, né, para vocês conseguirem pegando. E também fazer as autoatividades. É muito importante esse momento de prática, né, porque fazendo a gente vai aprendendo ainda mais.
Então, eu comecei a aula falando para vocês que nós iríamos estudar como avaliar o desempenho da empresa a partir dos valores que nós temos nas nossas demonstrações. Então, como nós acabamos de ver, como avaliar se a empresa ela tem capacidade de pagar as suas dívidas a curto prazo, a longo prazo, de prazo imediato. Agora, nós vamos fazer outra avaliação. Essa avaliação está relacionada com a estrutura de capital. Então, nós vamos estudar esses indicadores de capital. Esses indicadores de capital vai nos permitir avaliar o endividamento da empresa. Então, nós estávamos estudando antes essa capacidade de pagar dívidas. Agora, nós vamos estudar endividamentos. O nosso foco vai ser outro, vai ter muitos cálculos, muitas fórmulas também. Então, para começar a falar sobre esses indicadores, o livro fala da seguinte forma, que o assunto de endividamento, ele é muito profundo. Nós iríamos precisar, se nós fôssemos querer aprofundar nesse assunto, nós iríamos estudar praticamente o ano inteiro, porque é muito assunto para tratar. Mas a autora ou o autor do livro selecionou alguns tópicos que ela acha mais importante para vocês saberem. E é sobre isso que ela vai falar. Quais são esses tópicos? Ela vai falar de participação de capitais de terceiro, de endividamento, de composição do endividamento, de imobilização do patrimônio líquido, e ela vai falar também sobre imobilização dos recursos não correntes. Todos esses tópicos estão de alguma forma relacionados ao endividamento. E é sobre esses tópicos que esse livro ele vai se debruçando nesse capítulo. Começando então a falar sobre a participação de capitais de terceiros. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem nesse momento e relacionassem é o que seria esse capital de terceiro. Capital de terceiros, nós podemos citar, por exemplo, empréstimos. O capital de terceiro, ele é um dinheiro, ele é um recurso que ele não vem, ele não vem pelo desenvolvimento da atividade operacional da empresa. Ele entra na empresa a partir de entidades externas, como, por exemplo, o banco. Então, capitais de terceiro é isso, é um dinheiro que entra a partir ou por meio de uma outra entidade que não é necessariamente ou não é específico ali da própria empresa. Então, o capital de terceiros, nessa participação de capital de terceiros, se avalia a relação do valor desse capital de terceiros, que nós podemos citar empréstimo, então nós vamos relacionar o valor do empréstimo com o valor do patrimônio líquido. O que era o patrimônio líquido que nós conversávamos lá na primeira unidade? Esse patrimônio líquido é basicamente o valor que os sócios investem na empresa. Então, essa participação de capitais de terceiros avalia isso, o quanto a empresa está dependente desse capital de terceiros. Será que a empresa ela está conseguindo se manter só com o que os sócios investiu? Né? Ou será que ela está muito dependente do capital de terceiros? Então, a participação de capital de terceiro é isso, faz essa avaliação, faz essa comparação entre o valor que se tem ali no patrimônio líquido com o valor que se tem de capital de terceiros, que se tem de empréstimo, por exemplo. Ter muito capital de terceiros na empresa não é algo positivo. Né? O ideal é que a empresa consiga se manter com o dinheiro mesmo que ela vai
fazendo ali com as suas próprias atividades ou com o investimento do sócio. Muitas empresas que vão à falência, ela apresenta mais capital de terceiros do que capital no patrimônio líquido, né? Capital investido pelos sócios. Falando sobre essa participação de capital de terceiros, que é importante que a empresa tenha mais investimentos dos sócios do que capital de terceiros, o livro começa a falar sobre esse endividamento. O que seria esse endividamento? O índice de endividamento que nós vamos ter o cálculo. Esse endividamento, ele nos mostra o quanto a empresa ela está dependente de empréstimos, ou seja, o quanto a empresa ela está dependendo de capital de terceiros para continuar funcionando. E para fazer esse cálculo, né, para nós descobrirmos isso, nós vamos ter essa fórmula. Nós vamos pegar o exigível total, deixa eu pegar minha caneta. Nós vamos pegar o valor do exigível total e dividir esse valor pelo exigível total mais o patrimônio líquido. Só revisando lá da nossa aula anterior, o que seria esse exigível total? Né? O exigível total, ele é o passivo circulante mais o passivo a longo prazo. São as obrigações que a empresa tem a curto prazo e as obrigações que a empresa tem a longo prazo. Isso seria o exigível total. E o patrimônio líquido, o valor que os sócios investiram ali nas empresas. E o livro ele nos traz, né, esse exemplo em que se calculou, né? Então, aqui no enunciado da questão, ele não nos dá para nós descobrirmos, né, como é os outros exemplos. Na verdade, ele já nos dá pronto. Então, para descobrir esse índice de endividamento da empresa, o autor do livro ele pegou o valor do exigível total, que representava 396 mil, dividido pelo valor do exigível total, mais o patrimônio líquido. O valor do exigível total mais o patrimônio líquido nos deu 711 mil. Dividindo, então, 396 mil por 711 mil, eu vou chegar no índice de endividamento de 0,56. Se nós quisermos descobrir o que isso significa, eu preciso pegar 0,56 e multiplicar por 100, e isso vai me dar 56%. Ele vai fazer isso tanto com o ano X1 quanto a demonstração do ano X2. E ele vai chegar no resultado do ano X2 com 52%. Isso significa que lá no ano X1, 56% de todos os recursos da empresa vinha de capital de terceiros. E lá no ano X2, 52% vinha de capital de terceiros. Para nós descobrirmos, né, o quanto nós tínhamos de recurso próprio, ou seja, de recursos que não vêm de capital de terceiros, de empréstimo, por exemplo, nós precisávamos ver a diferença, pegar 100% menos 56%. Isso vai me dar um valor de 44%. Então, a empresa tinha 44% de todos os seus recursos como capital próprio e 56% de capital de terceiros. Isso seria o X1. E o X2? A mesma situação. Ela tinha 52% de todos os seus recursos vindo de capital de terceiros. E o restante, a diferença, 100 menos 52%, seria de capital próprio. Ok? Então, o livro mostrou para nós como descobrir esse índice de endividamento. Agora,
o livro começa a falar para nós sobre a composição do endividamento. Lembrando que esse tópico, ele é totalmente voltado para o tema de endividamento. Agora, por meio dessa fórmula, que nós chamamos de fórmula da composição de endividamento, nós vamos avaliar a dívida que a empresa tem de curto prazo sobre o endividamento total. Então, nós vamos ver a participação que elas têm, quanto a empresa ela tem de dívida total que vem desse endividamento, o quanto ela tem de dívida a curto prazo que vem desse endividamento. Para nós descobrirmos essa composição do endividamento, o quanto a dívida de curto prazo tem de participação do endividamento total, nós vamos fazer esse cálculo, passivo circulante dividido pelo exigível total. Pessoal, além disso, o livro fala sobre imobilização do patrimônio líquido. Bem, então, por meio desse cálculo de imobilização do patrimônio líquido, utilizando essa fórmula, nós vamos descobrir qual é o percentual do patrimônio líquido que foi aplicado ou que está aplicado no imobilizado. O que seria o patrimônio líquido? Aquilo que os sócios investiram. E quanto que eles investiram que estão aplicados no imobilizado? Lembra o que era imobilizado? Terrenos, máquinas, né? Enfim. Porque nós vamos descobrir que isso não é bom, né? Também tem uma participação no endividamento da empresa. Mas para nós descobrirmos o percentual de patrimônio líquido que está aplicado no imobilizado, nós vamos fazer a seguinte fórmula: imobilizado dividido pelo patrimônio líquido. Então, nós vamos ver lá na demonstração o valor do imobilizado e vamos ver o valor do patrimônio líquido e dividir o imobilizado pelo patrimônio líquido. E aí, quanto maior for a aplicação no imobilizado, maiores serão os custos fixos. Então, se você tem muita aplicação em terrenos, em prédios próprios da empresa que aluga para outras pessoas, por exemplo, quanto maior valor do patrimônio líquido que estiver aplicado e imobilizado, pior para a empresa, porque maior vai ser o custo fixo. De repente, se a empresa aplicou muito em máquina que não faz uso, pode ser ter gasto com a depreciação. Então, isso não é bom, não é algo bom para a empresa. Então, por isso que nós vamos ver esse exemplo. Mas, pessoal, algo importante, né? Se nós falamos assim que quanto maior valor aplicado e imobilizado, pior para a empresa, então nós precisamos entender que quanto menor for o valor desse cálculo, vai ser melhor para a empresa, porque menor vai ser o valor que a empresa vai ter de patrimônio líquido aplicado nos imobilizados. Então, veja esse exemplo. Nesse exemplo, pessoal, eu tenho o ano X0 e o ano X1. Então, é a mesma situação de outros exemplos. No enunciado, não nos deu para nós descobrirmos o valor do imobilizado ou do patrimônio líquido. Ele já fez direto para vocês entenderem. Então, o valor do imobilizado, R$1.198.000, dividido pelo valor do patrimônio líquido, que é de R$800.000. Então, nós vamos pegar e dividir esses valores, como mostra a fórmula. Então, eu vou chegar no índice de 1,50. Então, 1,50% desses do capital, do patrimônio líquido, vai estar aplicado no imobilizado.
isso vai acontecer, ele vai fazer o mesmo cálculo com o ano X2. Ele vai pegar o valor do imobilizado e dividir pelo valor do patrimônio líquido, chegando a um índice de 1,32. Se quanto maior, pior para a empresa, qual ano está pior? O ano X0 ou o ano X1? O que vocês acham? que está pior é o ano X0, né? É o ano X0, isso mesmo, Estel. Porque o ano X0 apresentou o maior índice de patrimônio líquido aplicado no meu imobilizado. Falamos então da imobilização do patrimônio líquido, agora o livro fala da imobilização dos recursos não correntes. Bem, como que o livro ele explica isso aqui? O livro ele explica da seguinte forma: por meio do índice do imobilizado dos recursos não correntes, nós vamos compreender quanto de percentual total está investido no imobilizado. Então, antes nós estávamos pensando no patrimônio líquido, no patrimônio dos sócios. Agora nós queremos saber de recursos que não necessariamente estão aplicados no patrimônio líquido, que vieram do patrimônio líquido. Pode ser da própria atividade ali da empresa, de outros ativos, por exemplo. Então, para nós descobrirmos isso, nós vamos fazer a seguinte fórmula: o valor do imobilizado mais o valor dos investimentos mais o valor dos intangíveis, tudo isso dividido pelo patrimônio líquido, mais os exigíveis a longo prazo. Então, dessa forma que nós vamos descobrir quanto de outros recursos está aplicado em imobilizados. Nesse caso aqui, o livro ele já deu o valor da imobilização dos recursos não correntes. Então, ele já fez o cálculo e ele já nos deu. Então, aqui é aqueles exemplos que o livro não vai nos dar um enunciado do valor dos intangíveis, do valor de tudo, né, para nós calcularmos. Nesse caso, ele deu alguns valores e ele vai já nos dar o índice que ele encontrou. Então, aqui no ano X1, eu tinha o índice de imobilização de recursos não correntes de 55,28%. Já no ano X2, eu tinha o índice de 66,52%. E aí, ele vai nos dar uma interpretação que é possível observar que a empresa ela destinou dos seus imobilizados 55,28%, 66,52% dos recursos não correntes. E aí o que vai sobrar, 44 e 33,48% está aplicado em outras coisas que não necessariamente é o imobilizado. Então, isso seria a imobilização dos recursos não correntes. Pessoal, então, só para a gente fechar a ideia, sei que está muita informação, mas nós precisamos ir avançando. Lá no tópico 1, nós falamos de indicadores que nos mostram se a empresa ela tem a capacidade de pagar as dívidas com recursos de médio prazo, de longo prazo ou ainda de prazos imediatos. Aqui nos indicadores de estrutura de capitais, nós estamos falando de assuntos, de tópicos relacionados a endividamentos. Falamos da participação de capitais de terceiros, que não é algo positivo. Falamos do endividamento, como calcular isso utilizando essa fórmula.
falamos do total de dívidas de curto prazo que participam do endividamento total, que precisa utilizar essa fórmula, do quanto de patrimônio líquido está investido nos imobilizados e quanto de recursos totais que está presente também no imobilizado. Tudo bem, pessoal, até aqui? Sim. Sim. Pessoal, vamos seguindo, então. Esse tópico, ele nos mostra índices relacionados à rentabilidade, alguns cálculos que servem para nós avaliarmos a rentabilidade. Tem alguns indicadores que o livro trabalha, normalmente ele trabalha assim, usando exemplos para mostrar para vocês, mas nesse tópico tem alguns indicadores que, na verdade, ele não usa muitos exemplos, né? Ele apenas fala mais ou menos o que é e como calcular, e às vezes o livro apenas fala como calcular. Então, já falamos que nesse tópico nós vamos mostrar, né, por meio desses índices, nós vamos conseguir avaliar a rentabilidade da empresa nos capitais investidos. Então, o investimento que os sócios fizeram está sendo rentável, né, perto daquilo que eles investiram. E esses índices, esses indicadores, eles são importantes, porque lucro é o que de fato as empresas objetivam e também ele serve para atrair mais investidores. E quando ele fala sobre lucratividade, sobre rentabilidade, ele vem nos mostrar a taxa de retorno sobre investimento, taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. Desculpa, pessoal, é o próximo tópico que o livro não trabalha muito, né? Muitos exemplos e tal, mas nesse tópico trabalha assim, ok? Tá, então rentabilidade, esse retorno que os sócios vão ter a partir dos seus investimentos. E nós temos dois indicadores: taxa de retorno sobre investimento e taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. O que seria essa taxa de retorno sobre o investimento? Então, essa taxa de retorno sobre investimento vai nos mostrar o quanto a empresa ela teve de lucro em relação àquilo que ela aplicou, né? As aplicações que a empresa fez. Para nós calcularmos isso, nós vamos utilizar essa fórmula: lucro líquido dividido pelo ativo total, né? Nós podemos chamar de ativo total. Pessoal, essa taxa de rentabilidade, conhecida pelo retorno sobre investimento, ela é importante também para a gente pensar em outros cálculos que virão em outra unidade. Mas a partir de agora, fique com essa ideia, né? Que por meio dessa taxa, por meio desse cálculo, nós vamos conseguir entender se a empresa ela está tendo lucro líquido em relação àquilo que ela está aplicando. Quanto maior for esse índice, melhor é para a empresa. Então, quanto maior isso for, o valor desse índice, isso vai mostrar que a empresa está tendo maior líquido em relação àquilo que ela estava, então, investindo. O livro cita um exemplo. Nesse exemplo, ele já nos mostra o cálculo no próprio enunciado. Então, aqui nesse exemplo, nós vamos ter R$ 207.380 como lucro líquido. E de ativo total, eu vou ter R$ 1.036.833. Então, eu mostrei para vocês a fórmula e mostrei os dados. Como que eu tenho que fazer agora? Tem o valor do lucro líquido e do ativo total. O que eu tenho que dividir?
Quem lembra? Como que eu calculo, pessoal, essa taxa? Alguém lembra a fórmula? Talvez as mensagens podem estar vindo atrasado para mim. Mas, pessoal, eu vou fazer isso. Vou pegar o valor do lucro líquido e dividir pelo valor do ativo total. Então, eu vou pegar o valor do lucro líquido e vou dividir pelo ativo total. Pegando o lucro líquido e dividindo pelo valor do ativo total, eu vou obter, então, a minha taxa de retorno sobre os investimentos, que nesse caso foi 20%. Né? O que eu posso dizer que, para cada R$ 1 de capital investido, a empresa vai ter de retorno 20 centavos. E quando ele fala sobre, traz esse exemplo e tal, o livro ele também vem nos falar sobre a taxa payback, né? O que seria essa taxa payback? A taxa payback vai nos mostrar quanto tempo vai levar para que o investidor obtenha aquilo que ele aplicou, aquilo que ele investiu. Como nós fazemos o cálculo payback? O cálculo payback, nós sempre vamos pegar 100% e dividir 100% pelo valor que foi apurado da taxa de retorno sobre o investimento. Aqui, nesse primeiro parágrafo, nós calculamos a taxa de retorno sobre o investimento, que é 20%. Para eu saber payback, né, quanto tempo vai levar, vai demorar para ter esse retorno investido, eu vou pegar 100% e vou dividir por 20. Nesse caso, a gente vai chegar em um resultado de 5 anos. Então, o investidor, ele vai demorar 5 anos para obter aquilo que ele aplicou de investimento. Isso seria, então, a taxa payback. Falamos da taxa de retorno sobre investimento e agora o livro nos mostra uma outra forma de calcular o retorno, que é a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. O que seria essa taxa de retorno do patrimônio líquido? Essa taxa, ela vem nos mostrar o quanto vai ser preciso para remunerar aquilo que os sócios investiram. Então, ela vai medir isso, o lucro da empresa, ela está sendo suficiente para remunerar o capital que os sócios investiram? Isso é importante também para atrair investidores para o negócio. Como nós podemos identificar isso? Nós vamos pegar o valor do lucro líquido e nós vamos dividir pelo valor do patrimônio líquido. E a mesma situação, quanto maior for esse valor, melhor. Ou seja, quanto maior ele for, maior vai apresentar, vai mostrar que ele está remunerando o que os sócios eles investiram. Veja esse exemplo. Nesse exemplo, eu tenho aqui como valor de lucro líquido R$ 207.380. Tenho aqui. Valor de patrimônio líquido R$ 829.521. Às vezes, pessoal, o enunciado da questão pode trazer números que vocês não vão utilizar na fórmula, então pegue só aquilo que vocês vão utilizar. Para descobrir a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, eu preciso apenas do valor do lucro líquido e do patrimônio líquido que eu tenho. E aí eu vou pegar o valor do lucro líquido e dividir pelo valor do meu patrimônio líquido. E isso vai me dar uma taxa de retorno de 0,25, que em porcentagem ficaria então 25%. Então, nesse caso, né, o resultado obtido significa que para cada R$ 1
que os sócios investem, existe um retorno para eles de 25 centavos, o que não é bom. Se nós quisermos saber o payback, né, que é o tempo que vai levar, que vai demorar para que o investidor ele obtenha aquilo que ele investiu, nós vamos precisar fazer aquele cálculo, 100% dividido pelo percentual da taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. Nesse caso, desse exemplo, em que a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido é 25%, eu vou pegar 100%, 100 e dividir por 25. Então, eu tenho aqui uma média de 4 anos para que os proprietários obtenham o valor daquilo que ele investiu. Feito isso, o livro faz uma comparação entre a taxa de retorno do investimento e a taxa de retorno do investidor. Então, lá na taxa de retorno do investimento, nós vamos descobrir quanto a empresa teve de lucro, a porcentagem disso, a partir do que ela mesma investiu. Agora, na taxa de retorno do investidor, nós vamos descobrir o retorno daquilo que os sócios investiram, né? Isso seria a diferença dessas duas taxas. E também a fórmula, né, com certeza é diferente. Na taxa de retorno do investimento, a fórmula vai ser lucro líquido dividido pelo ativo. Já na taxa de retorno do investidor, nós vamos ter lucro líquido dividido, então, pelo patrimônio líquido. Então, falamos sobre a capacidade da empresa, alguns indicadores que mostram a capacidade que a empresa tem para pagar suas contas. Falamos também sobre endividamento, falamos sobre retorno e agora nós vamos falar sobre a lucratividade. É nesse tópico que acontece aquilo que eu estava falando para vocês, que às vezes o livro ele trabalha dessa forma. Às vezes ele fala o que é, traz a forma, traz exemplo. Às vezes ele nem fala o que mas traz exemplo e traz a forma. E às vezes eles só trazem a forma. Mas vamos lá, pensar em cada um desses indicadores. Mas antes de falar de cada um desses indicadores, o livro ele diz assim, que toda empresa ela tem como objetivo o lucro. E existem vários tipos de lucro que nós vamos conhecer agora. Existe a lucratividade bruta, a lucratividade operacional, a lucratividade não operacional, a lucratividade do exercício, a lucratividade antes dos impostos e a lucratividade líquida do exercício. Nós vamos ver cada uma dessa lucratividade, mas para a gente continuar, eu preciso que vocês se apeguem muito naquele conhecimento que nós estávamos tendo na unidade 1, o que é ativo, o que é passivo, o que é custo médio, porque aqui o livro ele não se aprofunda, mas ele vai mostrando os cálculos e como faz, e esses conceitos foram conceitos, definições que nós estudamos ao longo do tempo. Então, ele começa falando sobre essa lucratividade bruta. O que seria essa lucratividade bruta? A lucratividade bruta é o lucro que a empresa vai ter sem considerar o custo dos produtos vendidos. Então, é isso que vai diferenciar a maioria das lucratividades, o que ela vai considerar. Então, por exemplo, eu vou vender um produto por R$10, mas para eu adquirir esse produto, né, eu tive um custo de produção de R$5. Então, é o custo do produto vendido que vai considerar, é só os custos. É isso que significa lucratividade bruta. E aí o livro cita um exemplo da empresa misteriosa, né? Ele cita, na verdade, uma demonstração e calcula também. Lembrando, pessoal, que o cálculo da lucratividade bruta é obtido a partir do lucro operacional bruto
e a receita operacional líquida. Lá na demonstração, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o valor do lucro operacional bruto e dividir pela receita operacional líquida. O próprio exercício já nos deu esses valores. O que é que eu tenho de lucro operacional bruto? De lucro operacional bruto, veja bem, ó, lucro operacional bruto. Eu tenho R$3.040. Então, vamos lá na fórmula, R$3.040. E eu vou pegar esse valor e vou dividir pela minha receita operacional líquida. Qual que seria a minha receita? Veja, o próprio exercício já nos deu esse valor. Qual que é o valor da minha receita operacional líquida? 5.680. E eu vou pegar isso e multiplicar por 100. Então, primeiramente, nós vamos pela matemática básica. Nós sempre vamos dividir e depois nós vamos multiplicar. Vamos dividir, então, R$3.040 e dividir isso por R$5.680. Tendo o resultado, vou multiplicar por 100. Isso, né, justamente para conseguir deixar em porcentagem. Então, eu vou ter lá 53,52%, né, de lucratividade bruta. Isso representa o quê? Que 53,52% representa a lucratividade bruta do total geral da minha receita líquida. Então, se eu pegar toda a minha receita, a receita líquida da empresa, 53%, 53,52% dela vem da lucratividade bruta. E a lucratividade operacional? Então, lá na lucratividade bruta, nós vamos descontar os custos dos produtos vendidos. É o lucro da empresa, né, gerado pela atividade que ela realiza. Lá, eu falo lá do lucro bruto, tá? Então, o lucro bruto é a atividade que a empresa realiza sem considerar o custo dos produtos vendidos. Isso é a lucratividade bruta. Já na lucratividade operacional, é o quê? É o lucro que a empresa vai gerar subtraindo todas as despesas. Então, não somente o custo dos produtos vendidos, das mercadorias vendidas, mas todas as despesas. Então, por exemplo, lá na lucratividade bruta, eu estava citando um exemplo assim para vocês. Vou adquirir uma mercadoria de R$10 e dela eu vou retirar os custos dos produtos vendidos. Então, todos os gastos relacionados para adquirir aquela mercadoria, lá na lucratividade bruta, eu ia descontar. Aqui na lucratividade operacional, eu vou retirar dela tudo, os custos dos produtos vendidos, a despesa com telefone, as despesas administrativas com internet. Então, a lucratividade operacional vai nos mostrar isso. Retirando todas as despesas, todos os custos, todos os gastos, o quanto eu vou ter de lucro. É isso que a lucratividade operacional nos mostra. E aqui na lucratividade operacional, nós vamos ter aí um quociente entre o lucro operacional líquido e a receita operacional líquida. E aí o livro nos dá esse exemplo, né? Então, é a mesma coisa, ele não dá um enunciado falando para nós encontrarmos, ele já vai direto. Então, nesse caso, o livro ele vai ter de lucro operacional líquido, R$2.550 e de receita operacional líquida, R$5.680. E ele vai dividir, né? Pela fórmula, nós vamos dividir R$2.550 e isso dividido por R$5.600.
Depois de resolver essa situação, eu multiplico por 100. Por que eu multiplico por 100? Justamente para deixar em porcentagem. Nesse caso, por meio dessa fórmula, lucro operacional líquido dividido por receita operacional líquida multiplicado por 100, nós vamos perceber uma lucratividade de 44,89%. Isso significa, de toda a receita operacional, 44,89% pertencem à lucratividade operacional. Essa seria a lucratividade operacional. E agora o livro fala sobre a lucratividade não operacional. O que seria essa lucratividade não operacional? A lucratividade não operacional, ela representa uma parcela, né, de ativo, de dinheiro da empresa, que resulta da sua atuação, mas que vem de uma atividade que não é a atividade principal da empresa. Então, a empresa, ela na verdade, ela faz janela e essa é a sua principal atividade. Mas daí ela vai cortando os ferros e ela não consegue aproveitar. Então, aquilo que ela sobra, ela vende para reciclagem. Isso seria um lucro que vem de uma atividade que não é principal. Então, esse lucro ele caberia a uma lucratividade não operacional. E como nós vamos calcular essa lucratividade? Né? Essa lucratividade, nós vamos utilizar essa fórmula. Lucro não operacional, que é igual receita não operacional, menos, né? Nós vamos subtrair as despesas não operacional, depois nós vamos dividir tudo isso pela receita operacional líquida e multiplicar por 100. Fazendo essa fórmula, nós vamos chegar na lucratividade não operacional. Normalmente, né, para vocês conseguirem fazer esse cálculo, utilizar essa fórmula, o livro, ele vai, o enunciado da questão, ele precisa te dar, né, na verdade, esses números, né, para vocês conseguirem jogar na fórmula. Mas tem algumas lucratividades, alguns índices de lucratividade, que o livro fala que não traz exemplo, não traz muitas explicações, justamente por não ser muito utilizado, a gente quase não vê. Não lembro se seria o caso dessa lucratividade não operacional. Depois, pessoal, o livro ele fala da lucratividade do exercício, que seria exatamente essa lucratividade decorrente de um ano específico. Então, sempre quando a gente fala de exercício, trabalha, contabilidade, a gente fala desse tema, nós estamos falando justamente sobre um período específico, que normalmente é 12 meses. Então, o livro ele não explica com maior profundidade, mas eu considero que seria uma lucratividade do exercício, ou seja, uma lucratividade do período contábil, que normalmente é 12 meses. Mas para descobrir isso, o livro traz essa outra forma, lucratividade do exercício, que ele é igual à lucratividade operacional, mais a lucratividade não operacional, e tudo isso dividido pela receita operacional líquida, multiplicado por 100. E aí nós vamos chegar na lucratividade do exercício. Então, a lucratividade do exercício, né, só esse nome, lucratividade do exercício, aqui nós não vamos subtrair os impostos, nós não vamos diminuir, retirar os impostos, nós queremos saber de forma geral e sem desconsiderar os impostos. Agora, na lucratividade líquida do exercício, cuidado para não confundirem na prova. Nós temos lucratividade do exercício e lucratividade líquida do exercício. Aqui na lucratividade líquida do exercício, nós vamos ter então a dedução do imposto de renda. Nós vamos subtrair
o imposto de renda. Essa é a diferença de lucratividade do exercício e lucratividade líquida do exercício. Então, para fazer o cálculo, vocês precisam identificar lá no enunciado todos esses elementos que estão na fórmula. O que é que a fórmula ela nos diz? Para nós chegarmos na lucratividade líquida do exercício, nós vamos necessitar, né, de ter o valor do lucro líquido dos impostos, menos a provisão do imposto de renda. Nós vamos dividir tudo isso pela receita operacional e depois de resolver tudo isso pela matemática básica, nós vamos multiplicar por 100, chegando então à lucratividade líquida do exercício. Algo importante também para pensar, quando nós falamos de lucratividade, avaliar a lucratividade da empresa, é o juro sobre o ativo total. Então, o juro do ativo total mostra para quanto de ativo eu vou ter uma relação. Deixa eu pensar como eu posso explicar. Ele mostra para quanto de ativo, quanto de venda eu vou ter. Então, faz essa relação entre ativo e vendas. Isso seria esse giro sobre o ativo total. Então, aqui, o gestor ele vai conseguir fazer uma análise mais aprofundada da relação que a gente tem entre o resultado que a empresa obtém e das vendas que a empresa faz em um determinado período, né? Então, é isso que esse giro, né, giro sobre o ativo total faz. E aí nós vamos ter uma fórmula para conseguir saber o quanto de ativo eu tenho para o quanto de vendas a empresa tem. Então, o valor disso, para chegar nesse cálculo, eu vou dividir o valor da receita operacional pelo valor do ativo total. Então, eu vou chegar no valor do giro sobre o ativo total. Então, isso seria, então, o giro sobre o ativo total. Quanto maior for o valor, melhor, porque vai indicar que a empresa está sendo eficiente, né, nas suas atividades. Além desse giro sobre o ativo total, a empresa o livro também trabalha sobre, ele fala, né, sobre o giro do patrimônio líquido. E o que esse cálculo nos mostra? Esse cálculo nos mostra para quanto de reais de capital próprio eu vou ter de vendas. Então, aqui eu mostrava o ativo total, eu comparava o ativo total com as vendas, com o valor de venda. No giro sobre o patrimônio líquido, eu vou fazer essa relação do valor que eu tenho lá no patrimônio líquido com o valor das vendas. E para fazer isso, eu vou ter essa fórmula. Giro sobre o patrimônio líquido, que é igual a receita operacional líquida e tudo isso dividido pelo patrimônio líquido. Giro sobre o ativo operacional. Esse giro sobre o ativo operacional líquido também tem essa relação de quanto eu tenho de ativo operacional para o valor das minhas vendas. E para isso, pessoal, eu tenho também essa fórmula. Receitas operacionais líquidas dividido, então, pelo meu ativo operacional líquido. Tudo bem, pessoal? Muita informação. Meio atordoada, mas bem. Muito cansativo, né, Estela? Muito cálculo, muitas fórmulas, né? Nossa, essas formas dão nó.
eu acho que nós nunca estudamos uma disciplina com tanta fórmula assim, né? Verdade, verdade. E ainda não acabou. Obrigado. Nós vamos ter mais. Mas, assim, o próximo tópico só trabalha uma fórmula e acabou. É bem curtinho ele. Menos mal. Ele não vai ter muita coisa, não. Mas foi por isso que eu também quis deixar o seminário para o dia que nós não temos nada. Porque aí a gente fica um pouco mais à vontade para conversar, com um tempo um pouco melhor e com a mente um pouquinho mais Tranquilo. tranquila, né? Sim. Então tá ok. Pessoal, então vamos falar sobre o outro índice. Lembrando que essa aula nós estamos estudando índices, cálculos, para que nós possamos avaliar, né, o nosso desempenho a partir daqueles valores que nós temos nas nossas demonstrações. E esse tópico, ele vem nos mostrar a liquidez dinâmica. O que seria essa liquidez dinâmica? Essa liquidez dinâmica nos mostra a capacidade real que a empresa tem de pagar um empréstimo. Então é diferente. Antes nós estávamos falando da empresa, indicadores, cálculos para avaliar a capacidade que a empresa tem para cumprir as suas obrigações de forma geral. Na liquidez dinâmica, nós estamos falando da capacidade que a empresa tem para pagar de fato um empréstimo. E, na verdade, o meu computador ele tinha dado problema um pouco antes de entrar, mas eu vou tentar anexar o livro para vocês verem a fórmula. Esse tópico 5, ele é bem curtinho, porque ele só fala desse índice. Se eu não me engano, ele tem umas 3 páginas. E o cálculo da liquidez dinâmica, ela está na página 104. Vou tentar anexar aqui para vocês. Só um minutinho. Estão conseguindo visualizar? Sim. Ótimo. Bem, então, pessoal, aqui nesse cálculo, para nós descobrirmos a capacidade que a empresa tem para pagar as suas contas, nós vamos fazer esse cálculo. Nós vamos pegar o valor do índice de rotação de estoque, multiplicar pelo o quociente de vendas à vista. Então, pela matemática básica, a gente vai resolver isso primeiro, que está entre parênteses. Depois, nós vamos multiplicar pelo índice de rotação de valores a receber ou clientes. E depois, nós vamos multiplicar pelo quociente de vendas a prazo. Primeiro, nós sempre, pela matemática básica, sempre vamos resolver o que está entre parênteses e depois nós vamos multiplicar tudo isso pelo valor do índice de rotação de valores a pagar ou fornecedores. Esse IRE, índice de rotação do estoque, quando vocês forem fazer o exercício, possivelmente, né, os números, né, os valores deles estão lá. Mas para que vocês entendam, ele representa o número de vezes que o estoque se renovou em um determinado período. Então, é a quantidade, por exemplo, 12 meses. Quanto ele se renovou em um determinado período? É isso que esse índice de rotação de estoque ele vai nos mostrar.
E esse IRVR, Índice de Rotação de Valores a Receber ou Clientes, o que ele significa? Esse índice, ele significa o número de vezes que os valores a receber se renovaram em um determinado período. Pode ser lá por 12 meses. Quantas vezes esse valor ele foi alterado? Tem algumas empresas que todos os dias ela vai ter duplicata a receber, então todos os dias esse índice ele vai se renovar. Índice de rotação de valores a pagar ou fornecedores. O que ele vai nos mostrar? Ele nos mostra o número de vezes que os valores a pagar se renovaram. Então, tem empresas que fazem dívidas que têm obrigações sempre. Então, esse mês tem, o mês que vem já se renovou, é outro valor, e o outro mês também. Então, essa quantidade de vezes que foi renovado esses valores a pagar é esse índice IRVP. Bem, pessoal, basicamente é isso. Vocês têm alguma dúvida?